Um novo começo após o divórcio. Este apartamento parece um refúgio barato, mas algo nele não parece certo. Talvez apenas minha imaginação, mas aquele som pareceu tão real. Parecia que o apartamento estava tentando me dizer algo, ou talvez alguém. Parece um chamado, como se alguém estivesse preso aqui, esperando ser ouvido. Eu precisava saber. Perguntei ao vizinho se ele já havia ouvido algo sobre a inquilina anterior. Ele me contou que ela havia morrido naquele mesmo apartamento. A cada noite que passava, eu não conseguia dormir. Era como se ela estivesse sugando as minhas forças a cada dia. A presença dela ia se tornando cada vez mais perceptível e assustadora. Eu não conseguia sair de lá. De algum modo, ela me mantinha preso. Aquele apartamento havia se tornado a minha prisão. Para sempre. Foi aqui que ela desapareceu, um momento de distração, e minha menina se foi. Voltei para casa, mas o silêncio aqui é pior do que qualquer coisa. Eu sei que não trouxe isso para casa, esses sapatos estavam na floresta. Eu sei que coloquei o ursinho aqui. Onde ele foi parar? Eu ouvi risadas, era como se ela ainda estivesse aqui. Não era nada, mas algo estava aqui, eu sinto isso. Eu a vi no espelho, mas ela não estava lá. O ursinho, sujo como no dia em que desapareceu. Eu sei que ela está aqui, mas algo está errado. O aluguel era quase inacreditável. Um quarto simples, mas suficiente para um estudante sem dinheiro. Achei que tinha outros hóspedes. Ouvi batidas tão fracas. Mas o que era isso? Era como se alguém estivesse sussurrando, mas não conseguia entender as palavras. Saí perguntando sobre o barulho, mas ninguém respondeu. Ele foi ficando cada vez mais alto. Não consegui ignorar. Perguntei à dona da pensão. A expressão dela mudou. Havia algo que ela não queria me contar. Elas falaram de um acidente. Algo terrível aconteceu lá. Não havia como fugir. Quem quer que fosse, estava aqui comigo. O restaurador era conhecido por devolver vida a objetos esquecidos, mas não sabia que este o levaria à beira da loucura. O espelho parecia comum, mas algo no contorno ornado evocava histórias há muito esquecidas.
Cada mancha parecia uma sombra de algo mais profundo, algo que o vidro não queria revelar. O reflexo revelou mais do que a sala. Algo observava das sombras. Mas a sala estava vazia, ou parecia estar. Os sussurros eram quase incompreensíveis, mas perturbadoramente familiares. Uma súplica sombria escapou do silêncio, e ele percebeu que estava sendo chamado. O vidro revelou um momento congelado no tempo, uma tragédia enterrada na história do espelho. Cada página folheada trouxe pistas fragmentadas, mas também novos terrores. O espelho não era um acaso, ele estava ligado ao sangue do restaurador. As almas que o espelho consumira clamavam por liberdade, mas suas intenções eram ambíguas. A súplica carregava uma advertência, mas também um custo terrível. O vidro parecia vivo, olhando-o com um desejo de sobreviver. O espelho resistiu, suas forças sombrias se manifestando na sala. Com um golpe final, ele libertou as almas e selou o destino do espelho. O pesadelo havia terminado, mas as cicatrizes permaneceriam para sempre. Ela encontrou o violino por acaso, atraída por sua estranha aura. O violino parecia carregar mais do que apenas música. O som não parecia natural, como se ecoasse de outro mundo. A música chamou algo que estava esperando para ser ouvido. O silêncio pesava mais do que qualquer som. O violino pertencia a uma viúva vingativa, cuja melodia final era uma maldição. A melodia proibida libertava os espíritos presos. A viúva estava de volta, e ela queria algo mais do que música. A viúva não buscava apenas vingança, mas uma ligação eterna. O violino aprendeu em um pacto que ela não entendia. A música era a única coisa que poderia mantê-la viva, ou condená-la de vez. Ela escolheu a música, mas a música poderia escolher o destino dela. A melodia quebrava as correntes dos espíritos, mas a viúva permanecia. Ela se tornou o instrumento da viúva, um corpo para a alma vingativa. A música nunca soou tão bela ou tão condenadora. A maldição nunca termina, ela apenas espera por sua próxima vítima. Noite de plantão. O hospital parecia mais morto do que vivo. O silêncio foi quebrado por um som que não deveria estar ali. A sala parecia intocada, como se estivesse esperando. Ela não estava sozinha. Alguém ou algo ainda estava ali. Mesmo com o medo crescendo, ela não conseguia evitar seguir o som. Os registros contavam histórias de sofrimento e de um médico que nunca saiu. A sala ainda carregava o peso de sua presença, como uma assinatura eterna. O impossível tornou-se real e a sombra ganhou vida. Ele se aproximava, como se revivesse um antigo ritual. Ela correu, mas parecia que o hospital estava vivo, conspirando contra ela. Os corredores se multiplicavam,
cada um mais sombrio do que o anterior. Ela testemunhou uma cena que não deveria existir. Um ritual de dor preso no tempo. Ele não buscava vingança. Ele buscava um assistente para continuar sua obra. Ela sabia que aceitar seria se perder para sempre, mas recusar poderia ser pior. Ela escolheu lutar contra o destino, mas será que conseguiu escapar? O silêncio voltou, mas o hospital nunca estaria vazio. Seu turno começava como qualquer outro, mas essa torre carregava algo diferente. Os corredores estavam repletos de ecos do passado, mas vazios de vida. Os sinos tocaram, mas o tempo já havia os silenciado há séculos. Uma presença, fugaz como um pensamento, parecia vigiá-lo de volta. As páginas contavam histórias de justiça, ou algo mais sombrio. As correntes de um passado esquecido ecoavam pelos corredores vazios. Eles não descansaram, presos em um ciclo eterno de sofrimento. A justiça transformada em pesadelo se erguia diante dele. Ele tentou se esconder, mas o passado da torre já o havia encontrado. Aqueles que estiveram aqui antes deixaram um aviso, tarde demais para ele. A torre revelou seus segredos, um teatro de sofrimento e morte. Ele não era um observador, ele era a próxima vítima. A torre não o deixaria ir. Ela já havia escolhido seu destino. A sala final esperava, como se o tempo nunca tivesse passado. Ele era apenas mais um na longa fila de condenados da torre. A torre sempre precisaria de um guardião, e ele agora fazia parte dela. O inverno havia chegado mais frio e sombrio do que nunca. E com ele, algo mais. Pegadas que não pertenciam a ninguém da aldeia despertaram sua curiosidade e medo. Algo a observava, algo que não deveria existir. Cada passo a levava mais fundo e mais longe da segurança. Uma voz a chamava, suave, mas inumana. O que ela seguia agora parecia estar vindo em sua direção. Finalmente ela ouviu e desejou nunca ter olhado. Não havia para onde correr, mas ela tentou mesmo assim. A floresta a havia levado até ali, como um predador encurralando sua presa. O toque era real, mas o que o causava permanecia invisível. A sombra não era mais apenas uma ausência de luz. Ela estava viva. A floresta parecia viva, mas ela não tinha outra escolha a não ser correr. A cabana parecia um santuário, mas mesmo ali, o perigo a espreitava. A criatura era um antigo habitante da floresta, um predador eterno. Não havia para onde fugir. O inverno havia selado seu destino. A neve apagou todos os rastros, como se ela nunca tivesse existido.
A noite estava silenciosa e o lago refletia um céu pesado e sem estrelas. Uma voz distante rompeu o silêncio, mas ele não deu atenção. O vento sempre carregava histórias na noite. Agora, as palavras eram inconfundíveis. Alguém na água chamava por ele. A água parecia viva, algo se mexia logo abaixo da superfície. Ele decidiu que já havia ficado tempo demais. O lago não era seguro à noite. As vozes o chamavam pelo nome, como se o conhecessem desde sempre. O lago, antes calmo, agora parecia fervilhar com uma vida própria e terrível. Uma forma apareceu na superfície, pálida, etérea, mas cheia de intenções desconhecidas. O desespero o tomou, mas o lago parecia decidido a não deixá-lo ir. A voz não estava mais distante, era próxima, quase íntima. O mundo virou de cabeça para baixo, e o frio o envolveu como um abraço mortal. O lago guardava seus segredos, e ele estava prestes a se tornar parte deles. Por mais que lutasse, as sombras do lago eram mais fortes. O silêncio o envolveu e o lago o acolheu como mais um de seus segredos. A noite seguiu em paz, como se o lago nunca tivesse chamado ninguém. Mas o lago sempre teria fome, e sua voz nunca se calaria. Na quietude da noite, a jovem noviça explorava os corredores vazios da catedral. Um som suave e perturbador quebrou o silêncio. Um sussurro que parecia chamá-la. Contra seu instinto, ela seguiu o som, descendo para o desconhecido. A porta parecia um guardião do segredo há muito esquecido. Uma chave estava ali, como se alguém quisesse que ela entrasse. A porta se abriu e a escuridão dentro parecia viva. Cada passo dentro do porão parecia roubar o calor do ar. No coração da escuridão, um altar estava esquecido, mas pulsava com uma energia sinistra. Os sussurros se transformaram em uma voz clara, e ela ouviu seu próprio nome ser chamado. O passado se revelou diante dela, um segredo sombrio enterrado nas profundezas do mosteiro. Do coração do altar, algo antigo e maligno despertou. Sua fé foi testada, mas o que ela enfrentava era algo além de compreensão. No altar, algo brilhava. Uma arma contra a escuridão ou uma armadilha? A luz queimou a escuridão, mas deixou um vazio ainda mais assustador. Ao retornar, a catedral parecia maior, mais vazia, ou estaria diferente. A escuridão nunca realmente desaparece, apenas espera para chamar novamente. Beatriz desperta em um campo desolado, envolto em neblina e vazio. Ela observa o ambiente. Tudo é estranho e ameaçador. Um lamento distante ecoa. Beatriz segue o som. Uma figura encapuzada surge, revelando olhos vazios e um sorriso grotesco. Olhar nos olhos da figura traz à tona memórias esquecidas. Beatriz caminha entre almas que choram e rastejam. Ela encontra um portal negro e gravado com figuras retorcidas. As estátuas ao redor ganham vida e emitem lamentos. Gravuras no chão mostram fragmentos de seu passado.
Ela chega a um rio negro cheio de almas submersas. Beatriz atravessa o rio, sentindo-se puxada para o fundo. Ela encontra uma versão distorcida de si mesma, sorrindo cruelmente. O ambiente colapsa enquanto ela tenta escapar. Sem saída, ela decide saltar de um precipício. Caindo no vazio, Beatriz sente uma estranha libertação. Ela desperta em um campo de flores, mas o que resta é incerto. Há apenas silêncio. Enquanto lia o diário, ouvi um som impossível, um coração batendo. O som vinha de algum lugar próximo, mas a lógica sussurrava que era impossível. Era real. Um coração batia ali, atrás da madeira fria e áspera. O diário era a chave. Havia segredos que as paredes guardavam, mas as palavras poderiam revelar. A imagem parecia familiar, mas os olhos no retrato pareciam segui-la. As paredes falavam, sussurravam segredos de sangue e traição. A porta escondia mais do que sombras. Ela escondia a verdade. O que encontrou lá dentro era mais terrível do que qualquer pesadelo. Uma carta esquecida no tempo revelava a origem de todo o horror que a mansão escondia. A carta confessava um assassinato cruel. As paredes pulsavam com vida própria, como se a mansão estivesse viva e observando. Romper a parede significava enfrentar o passado. Dentro da parede estava o coração, ainda vivo, pulsando com a memória de um crime antigo. O coração mostrava as vítimas do passado. Ela podia acabar com o ciclo ou carregar o peso da culpa para sempre. Na escuridão, a decisão foi tomada. Mas quem ouvirá os ecos da escolha? Na solidão da fazenda amaldiçoada, um sussurro rompeu o silêncio. As vozes dos que ali jaziam nunca se calaram. O poço não esquecia, o poço queria mais. Você nos jogou aqui, mas nunca partimos. Mortos não falam, mas aqueles mortos jamais silenciariam. Venha, veja o que fez conosco. O passado chamava e ele não podia fugir. No fundo do poço, os rostos de suas vítimas o encaravam. Sombras emergiram, famintas por vingança. A noite gritou e as sombras começaram a subir. Eles estavam voltando e queriam levá-lo junto. Você nos tirou a vida, agora tomaremos a sua. O passado não esquece, o passado não perdoa. O poço queria mais do que um lamento, queria justiça. E então, ele foi levado para o destino que criou. O poço estava saciado, por enquanto.
Um estranho. Um pedido simples, mas sua voz gelada como a morte. O pincel se movia sozinho. Algo além da arte tomava forma. Os olhos na tela pareciam vivos e observavam. A tinta sussurrou e seu coração acelerou. O reflexo da pintura sorriu, mas ela não. Seu reflexo piscou, mas não foi ela quem piscou. Seu nome, sussurrado por algo que não era humano. O toque era gélido, mas não havia ninguém ali. Ela ouviu um som rítmico. O quadro respirava. A mão saiu da pintura e ela gritou. As sombras sussurravam segredos proibidos. A criatura na tela despertou e queria companhia. A tinta escorria, mas não era tinta. O último traço. O quadro estava completo. Ela viu a si mesma, mas não era um reflexo. Era uma prisão. Cheguei à catedral esquecida, onde o tempo se prendeu entre lamentos. Cada rachadura era um grito silenciado. Algo sussurrou, meu nome entre as colunas. Aqueles olhos viam. Não eram humanas e ainda estavam frescas. Todos os olhos de pedra se voltaram a mim. Só se movem quando não olhamos. Desceram do alto, caçadores de pedra. O livro sussurrava verdades e uma noite sem fim. Tentei rezar, mas a fé me deixou. A pedra bebeu meu sangue, sorrindo. O selo cedeu e a fome se libertou. Fugir era inútil, elas caçavam no escuro. O círculo resistia, mas por quanto tempo? Meu nome já estava lá, desde o início. Agora sou pedra, observando o próximo.